dia, meus irmãos e irmãs. Com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Leiamos a Escritura, pensemos nas Escrituras. Quero lhe convidar então para que você abra a Bíblia em Isaías 57. Livro do profeta Isaías, capítulo 57. Nós leremos alguns versículos, dos versículos 14 em diante. Isaías, capítulo 57. Os versículos 14 em diante, embora eu tenha de fazer menção ao versículo 13. Isaías 57, os versículos 14 em diante. Isaías capítulo 57, versículos 14 para frente. Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei. E lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como o fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, estamos diante da Tua Palavra. Só a Tua Palavra pode falar aos nossos corações. E esta é a nossa oração. Que o Teu Santo Espírito use este momento como uma ocasião para comunicar a Tua Palavra aos nossos corações e às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, meu pensamento nessa manhã é de falar sobre um tema, e o tema é o consolo de Deus para os arrependidos. Essa é a ideia, o cuidado de Deus para os arrependidos. Dentro da palavra consolo, poderíamos colocar várias coisas, mas eu gostaria mesmo que nós pudéssemos ficar com a ideia do cuidado de Deus para os arrependidos. O cuidado, a atenção de Deus para aqueles que se voltaram para Ele, estão diante dEle e querem permanecer diante dEle. Por que eu estou usando este tema, o cuidado de Deus para com os arrependidos, para com os cristãos, aqueles que confessaram a sua fé em Jesus Cristo? Porque na nossa caminhada, a nossa caminhada, a minha, a sua, nós, com o passar do tempo, nós vamos fazendo leituras mais adequadas, eu diria. Talvez uma das coisas mais bonitas, mais belas da terceira idade, da velhice mesmo, que no Ocidente a palavra velhice, ou velho em si, às vezes ele carrega uma consequência, parece que as pessoas não dão o valor que eles têm. E realmente esse é um erro cultural, quando um povo não dá àqueles que já viveram bastante o verdadeiro valor que eles têm. Primeiro, o grande valor é o da graça mesmo de Deus, que cuidou dessa pessoa, lhe deu longevidade. E aqueles que vão tendo essa longevidade, com o passar do tempo, é impressionante como são enriquecidos.
enriquecidos em conhecimento, enriquecidos em experiências. E quanto mais o tempo vai passando, todos nós, então, vamos fazendo leituras mais adequadas, leituras mais profundas. É ou não é que você hoje consegue entender tanto a Deus quanto às pessoas e até mesmo quanto a você mesmo, mais do que entendia quando tinha seus 18 anos de idade, 20 anos de idade. Pois é, então, uma das graças de Deus é o tempo que Ele nos dá para viver, para pensar, para ver melhor as coisas que estão ao nosso lado. Eu digo isso porque neste texto, Isaías está profetizando sobre uma situação. E a situação é como o povo estava vivendo diante de Deus. E a leitura que o profeta Isaías faz dentro dessa profecia, nós estamos falando de uma profecia, é que aqueles que andam diante da face de Deus, arrependem-se dos seus pecados, buscam adorar a Deus, a leitura que Isaías faz é que Deus se torna bondoso, consolador, não se torna como se não fosse, mas começa a aparecer na vida dessas pessoas. A sua bondade, a sua longanimidade, a sua paciência, o seu cuidado, o seu tratamento. E também, Isaías pôde perceber que não são todos que se voltam para Deus e que o adoram e que se arrependem das suas faltas e que é possível até que estas pessoas, nas suas práticas, nos seus domínios de situações e tudo mais, piorem ainda mais. Isaías diz, olha, e para estes, provavelmente Deus não se volte com a sua bondade, com o seu cuidado, com a sua atenção e tudo mais. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós que já passamos dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, 70, 80, 90 talvez, aqui, sabemos, é que a vida é complicada para todo mundo. Os problemas existem para todos. Em todas as épocas da nossa vida, nós temos adversidades enormes, desafios enormes. Se tem uma coisa que nós, depois que passamos de uma certa idade, sabemos, é que as coisas que o mundo só piora, que as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Lidar com família é cada vez mais difícil. Lidar com a sociedade é cada vez mais difícil. Manter os padrões éticos e morais que nós tanto gostamos, cada vez mais difícil. Cada vez mais somos desafiados a viver em meio a coisas que a gente não gosta. Às vezes, nós até nos assustamos com a forma como pessoas veem a igreja. Tratam igreja como se fosse minha igreja. Líderes que chamam igrejas de minha igreja. Que outros plantam igrejas como se estivessem num grande projeto pessoal de vida. Coisas nós vemos e não gostamos muito daquilo, estranhamos. Em todos os momentos da vida, nós teremos dificuldades para viver. Em todos os momentos da vida, nós passaremos por surpresas que, eu não pensava que isso fosse acontecer. Surgiu do nada. Às vezes uma enfermidade dificílima. Às vezes uma crise que se abate sobre o país. Às vezes, uma dificuldade no trato conjugal, uma dificuldade na convivência com os filhos. Meus irmãos, se tem uma coisa que a experiência nos mostra, é que as coisas não são fáceis para ninguém. Nunca foram, mas agora nós estamos vivendo isso. E se ilude quem pensa diferente, porque estamos nesse tempo exatamente para aprender da parte de Deus como viver em meio às adversidades.
Por isso, olhando para esse texto, eu acho que ele pode trazer algum consolo para você que tem um coração voltado para Deus, que tem um coração que quer mais dessa convivência. Jesus Cristo já iniciou aquela obra de levar você para perto do Pai. E essa é a palavra de Isaías. Para estes, é verdade que o texto também fala sobre os perversos. Eu não vou gastar muito tempo falando dos perversos aqui. Vou ler e você vai ver o que acontece com eles. Mas a minha ênfase é, meu irmão amado, nessa manhã, aqueles que acompanharão essa meditação por nossas plataformas digitais, vamos conhecer o consolo, o cuidado de Deus a partir do entendimento de quem Deus é, do que Ele faz por ser Deus. E então, ao conhecer Deus, conhecendo Deus, tendo conhecido Deus, como certamente é o seu caso, é o nosso caso, vamos adorá-lo. Não como, muitas vezes, o povo adorou. E não como, muitas vezes, vemos pessoas tratando igreja, povo e Deus. Mas à luz da palavra, limitados pela palavra e protegidos pela boa teologia cristã, pela teologia reformada, vamos entender esse texto? Para que ao final possamos dizer juntos: obrigado, nosso Deus, pelo cuidado, pelo consolo, pelo pastoreio. Isto é a minha necessidade, o Senhor na minha vida, o Senhor na minha casa, o Senhor na sua igreja, porque não existe minha igreja, existe a igreja dele. Não existe meu povo, existe povo dele. Não existe minhas igrejas que eu planto, porque ou as igrejas são de Jesus ou elas não são de ninguém. Então esta é uma passagem propícia a isso. Como nós já lemos o texto, eu quero apenas contextualizá-los e então vamos para o texto. Gostaria de explicar estes versículos e fazer algumas aplicações ao final. Isaías é um profeta que viveu na aristocracia judaica e conviveu muito com a política, como eram os reis. Então eis aqui um profeta que já viu rei bom e rei mau. Eis aqui um profeta que já viu um povo bom, um povo que buscou em algum momento os interesses de Deus, mas eis aqui um profeta que também já viu o povo falar: quer saber, Deus, vamos mudar o nosso pensamento? Eis aqui um homem que foi usado por Deus para ser uma espécie de nível, uma espécie de teste, porque ele pregava a palavra: voltem-se para Deus, voltai ao Senhor, e esperava a resposta. Em meio às dificuldades que todos tinham, né, como é para todos nós, o que é que Isaías percebia? Que alguns voltavam, mas nem todos. Bom, essa é uma tese importante aqui nesse texto. A tese que em meio às adversidades generalizadas da nossa vida, alguns continuam adorando ao Senhor, mas outros não. E isso é importante no começo dessa meditação, porque seria muito bom que eu e você fôssemos destes, aqueles que mesmo em meio às adversidades da vida, permanecêssemos diante do Senhor. As adversidades são para todo mundo, mas alguns fazem das adversidades o motivo da sua ira contra Deus. E outros fazem das suas adversidades os seus momentos de súplica, para buscá-lo ainda mais, para conviver com Ele, para serem amados por Ele e para expressarem a Ele a sua adoração. A palavra de Deus há de nos orientar em uma dessas direções. Sim, e é a palavra mesmo que nos mostra os dois caminhos. Depois, com o poder do Espírito, porque só o Espírito pode fazer isso, a sua palavra é aplicada aos nossos corações. Quem somos nós? Somos aqueles que
caminham para o Senhor apesar das nossas dificuldades? Quem somos nós? Os arrependidos ou somos os perversos? Porque o texto fala de arrependidos e de perversos. Então Isaías é esse profeta que está lidando com um povo em meio às suas lutas, às suas adversidades. O contexto aqui é que o povo de Judá, por causa da sua cobiça, por causa da sua idolatria, não considerava mais o Senhor de tal maneira que pudesse lhe prestar um culto sincero. Mas não porque o homem é sincero, um culto de acordo com o que as Escrituras ensinavam que deveria ser. Não conseguia mais. E por causa dessas coisas, desse afastamento, quanto mais se afastava de Deus, mais em escuridão permanecia. Quanto mais na escuridão estava, mais errava, mais praticava idolatrias. E Isaías, então, tem essa visão de Deus para falar ao povo. É um livro extenso, 66 capítulos. Uma primeira parte fala de um período, a segunda parte fala de um outro período, uma terceira parte fala de um período ainda que estava no porvir. Tem uma discussão enorme sobre o livro de Isaías. Alguns acham que são mais de um Isaías que escreveu o livro, exatamente por causa disso, porque o livro parece tratar de um período que vai além da vida de Isaías. No entanto, nós conhecemos, entendemos que há um Isaías só, e ele, como profeta de Deus, falou tanto de um tempo que era o seu, que ele vivia, quanto um tempo futuro. Porque esse texto é uma visão que Deus deu a Isaías. A primeira palavra do livro é visão de Isaías. E a palavra é essa mesmo. Deus deu isso para Isaías entender um período de tempo e então observar coisas naquele período de tempo. Então é um Isaías só que fala sobre este Deus que estava sendo deixado de lado e que o pior estava por vir exatamente por isso. Porque Deus não toleraria ser deixado de lado e ser colocado no seu lugar um ídolo. Por isso as palavras de Isaías muitas vezes são extremamente duras, porque o chamado é volta. Volta de onde? De onde esse povo escolheu estar. E não é fácil voltar, não é fácil arrepender-se. Eu até arriscaria dizer que ninguém consegue arrepender-se, se o Senhor não der o arrependimento. Então veja aqui comigo, no versículo 14. Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Bom, isso está fazendo alusão ao versículo 13. Eu li o 14, né? Veja o 13. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Olha, veja como Deus fala aqui sobre os idólatras. Quando buscares, quando as coisas estiverem difíceis para vocês, povo que já me deixou, povo que já adorou de tudo que é jeito, se eu ler para você os versículos 1 a 13, você vai ver como é que esse povo estava vivendo. Eu não vou trabalhar isso aqui, apenas vou lhes dizer que este povo viveu em concupiscências, viveu a sensualidade, praticava atos libidinosos de uma maneira como se fosse uma coisa normal e sacrificava aos ídolos que ele mesmo criava, desenvolvia símbolos eróticos, tudo isso nessa passagem aí, e inclusive, entre outras coisas graves, né, perdeu completamente a noção de que Deus era Deus. Perdeu completamente a noção de que Deus era o seu único livramento, a sua única possibilidade. Perdeu absolutamente tudo. Esses versículos 11 a 12 vão mostrar. Mas os ídolos não perdeu. Perdeu todas as coisas. Mas os deuses que eles criaram, estes eles não perderam. Guardavam, adoravam,
sacrificavam a eles, sacrificavam até os seus filhos a eles. E é por isso que Deus diz, um dia as coisas vão ficar bem ruins para vocês. Procurem seus ídolos. Eles que lhes livrem. É muito forte essa frase. Levá-los ao vento, diz Deus. Um assopro os arrebatará a todos, diz Deus. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então é a estes que a palavra de Deus está dizendo. Dir-se-á, no caso, a estes. Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Essa palavra, aterrai, aterrai, arrumai o caminho, melhorai o caminho, já foi lido na liturgia, o próprio profeta Isaías fala isso no capítulo 40. Mas é a mesma palavra que João Batista diz, vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então a ideia do versículo 14, meus irmãos, é que o Senhor Deus, com sua graça, nós não conseguimos entender isso por lógica, mas com sua graça Ele prepara o caminho para que o povo se encontre com Ele. O povo continua com os seus ídolos? O povo continua com os seus problemas, com as suas adversidades? Quem dentre o povo com suas dificuldades se voltará ao Senhor? O povo terá de superar as suas dificuldades? Ele terá de resolver os seus problemas para depois voltar ao Senhor? É essa a dinâmica de Deus com o seu povo? Ou o Senhor quer ver quem retorna a Ele mesmo em meio às suas dificuldades? Então essa é a palavra. Tirai os empecilhos para o caminho do meu povo. O Monte Sião, o lugar da adoração. Porque esse texto, ele não foi escrito para outras épocas antes do que ele foi escrito para a sua própria época. Esta era a época. O povo estava extremamente distante de Deus, com os seus ídolos guardados, adorando outras divindades, mas o Senhor, com a sua graça, diz, mas eu estou arrumando o caminho para aqueles que se arrependem, o seu povo. Veja o versículo 15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Então, se o Senhor prepara o caminho para o encontro, porque este povo é povo dele, e isso é graça de Deus, essa é a palavra teológica para entender essa ação de Deus, isto é a sua graça, isso não é mérito do povo, isso é a sua graça. O versículo 15 parece nos mostrar que no Senhor tem um tipo de bondade, um tipo de longanimidade, um tipo de paciência, que é aquela paciência que só pai tem com o filho. Ele é o santo. Ele habita no alto e sublime lugar. Mas ele também vive no coração do arrependido. Eu uso a expressão pai e filho, porque talvez tenhamos uma supremacia aqui de pais. A grande maioria, e eu quero primeiro falar com você sobre isso, apenas para lhe dar a entender como é que Deus trata com os seus filhos. Você vê, nós vemos nossos filhos errarem. Nós vemos nossos filhos cometerem coisas que a gente sabe que aquilo vai terminar mal, não será bom para eles. Nós vemos suas decisões. Às vezes, nós vamos lá e dizemos, filho, não faz isso. Filha, não faz isso. E eles continuam a fazer aquilo que eles intentaram fazer, porque eles acham que eles estão certos. O pai repreende o seu filho, às vezes consegue demover o seu filho da sua prática ou daquilo que ele gostaria de fazer, mas às vezes não. Nem sempre consegue. Mas deixa de amar. Deixa de ser seu filho querido, seu filho do coração.
Seu filho que ele viu nascer, seu filho que ele cuida desde os primeiros momentos? A palavra é não. Então é mais ou menos isso. Você continua pai, você continua mãe, mas o que você quer mesmo é estar lá dentro do coraçãozinho do seu filho, de tal maneira que ele sempre pense em você, que ele respeite você. Isso não explica tudo, mas pode lhe ajudar um pouquinho a entender os pensamentos de Deus. Deus é Deus, habita no alto e sublime trono do lugar em que uma palavra, um toque, qualquer coisa que Ele fizer, muda suas leis. Nós não podemos fazer nada contra as leis de Deus, mas Ele pode, Ele administra o que Ele quer, porque tudo é dEle. Eis o majestoso, eis o que está além do pecado, eis o que na sua santidade se reveste de glória, não chega perto. Ele disse para algumas pessoas já. Isso é Deus. Só que ao mesmo tempo, este Deus, na sua paternidade, vai ao coração do arrependido e lhe fala ao ouvido, e lhe fala à consciência. Isso é Deus. Este Deus, na sua bondade longânima, pacienciosa, este Deus expressa o seu amor aos filhos que Ele quer restaurar. Tem coisa mais maravilhosa para um pai do que ser útil na restauração de um filho? Nós vemos nossos filhos se machucarem, se baterem, sofrerem. Nós gostaríamos de ajustar os seus caminhos. E quando conseguimos, nos alegramos imensamente, porque participamos da restauração. Pois bem, assim é Deus, na sua igreja, no meio do seu povo, aquele que, conforme diz aqui o versículo 15, age assim para vivificar o coração, restaurar o coração do seu povo. Veja o versículo 16, pois não contenderei para sempre. Então, no Senhor, apesar da idolatria contra Ele, apesar das ofensas, apesar das práticas equivocadas, Deus não deixou de chamar este povo de seu povo. Então, no Senhor, a vida é mantida por essa misericórdia. Ele cuida do seu povo, das suas criaturas, daqueles que Ele criou. Por isso, o versículo 16 diz, olha, eu não contenderei para sempre, não viverei indignado, porque se eu ficar indignado para sempre, o meu povo não subsiste, meu povo não aguenta. Se eu me levantar com a ira, ninguém fica de pé aqui. Essa é a misericórdia de Deus com a sua própria criação. Por isso nós defendemos criacionismo, porque tudo foi criado por Deus. Deus criou e preserva a sua criação. Essa é a sua glória, essa é a sua honra. Tudo é dele. Então, quando cristãos defendem o criacionismo, eles defendem a glória de Deus. Quando cristãos perdem a noção que Deus tudo criou, em algum momento eles terão de atribuir toda essa criação a alguém que não é Deus. Mas o texto parece nos levar à ideia de que Deus tudo mantém por misericórdia. Uma outra ideia que parece que o texto também nos deixa ver aqui no versículo 17, é que o Senhor não tolera a cobiça. A cobiça no ser humano produz em Deus uma ira. Vou tentar explicar isso muito rapidamente. Primeiro lendo o versículo. Por causa da indignidade da sua cobiça eu me indignei, e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Sabe aquele versículo, onde estará o teu coração, ali também estará o teu tesouro? Sabe, passagens que parecem demonstrar que o ser humano, de alguma forma, o ser humano dá valores a coisas,
Ele cria valores, e ele estabelece valores, e ele diz que aquilo passa a ter um custo muito alto. Vou dar um exemplo simples, mas vamos imaginar que eu tivesse ganho este copo de água de alguém que eu gosto muito. Então, o copo de água parece passar a ter outro valor, porque foi dado por alguém. No entanto, ele continua sendo alguma coisa só para ser usado e para matar a sede. Mas o ser humano ele tem uma coisa dentro dele de criar os próprios valores. E esse texto parece dizer que se tem uma aptidão, é a de nos enriquecermos, ou de tentar nos enriquecermos. Se tem uma coisa que parece que todo mundo já decidiu, é que quer uma vida melhor. Se tem alguma coisa que parece que assim, ninguém precisa convencer, é a de que nós queremos estar numa situação melhor do que estamos hoje. E por isso estamos lutando com todas as nossas forças. E não que isso seja uma coisa ruim, mas pode ser má. Não que em si isso seja uma coisa abominável. Depende da motivação. E Deus parece ser aquele que consegue identificar estes motivos, mais do que nós. Então imagine você, eu aqui correndo, você correndo, nós lutando juntos para crescermos na vida. Mas e se esse crescer na vida é para o nosso orgulho, nossa honra, nossa dignidade, para falar, veja, eu posso, eu consigo, eu chego? E se as nossas lutas eu vou sair desse estado de dependência, de dificuldade, de ter de trabalhar muito para alcançar um sucesso na vida de tal maneira que haverá um dia que as pessoas trabalharão para mim. Não vou mais trabalhar para ninguém. As pessoas trabalharão para mim, porque eu tenho capacidade, eu tenho inteligência. De que serve? E para que serve sonhos assim? Pois é, Deus identificou no povo que boa parte daquilo que o povo dizia, este aqui é o meu motivo para viver, era só uma evidência de cobiça. E a sua cobiça gerou uma ira em Deus. Mas o pior de tudo é que quando Deus disse, povo egocêntrico, povo que quer tudo para si, povo que valoriza suas coisas mais do que as dos outros, povo que quer tudo para ele, e vocês estão errados nisso, não deem tanto valor a essas coisas. O povo disse, deixa Deus falar essas coisas aí, não nos interessa o que Deus está falando. É isso que o versículo 17 diz. Povo que mesmo na sua cobiça, depois da orientação, continuou na sua cobiça. Você já pensou Deus olhando para nós nos dias atuais, nos vendo dentro das nossas cobiças? E nós, vindo aos domingos, nos encontrando familiarmente e tudo, mas assim que tivermos a oportunidade de sairmos daqui, desse momento em que estamos lendo a palavra e adorando ao Senhor e contemplando a sua majestade e a sua santidade e a sua grandeza e o seu poder e a sua ira para com os perversos e para com os cobiçosos, já pensou? Nós saímos daqui ávidos, rápidos para voltar às nossas cobiças, voltar às coisas que a gente quer, voltar àquela condição de eu vou vencer, comigo vai ser diferente. Já pensou? Você quer estar numa situação como essa? Alguém de nós quer estar em alguma situação como essa? E é aqui que a palavra aperta, viu? Quem somos nós? Quais são nossos valores? Em que temos gasto os nossos recursos? Tem gente que diz, não, Deus em primeiro lugar. Não, Deus, claro, o pastor falou certo. A igreja é dele, é verdade. É tão dele que eu não gasto nada com ela, que eu não invisto nada nela, que eu não invisto meu tempo, que eu não invisto meus esforços, que eu não invisto meus dons, que eu não invisto meus talentos, que eu não invisto meus recursos. É tão de Deus que Deus faça o que Ele quiser com a sua igreja.
Tem gente que acha que a igreja é tão de Deus que ele não precisa, que ele não investe, ele não quer investir, ele não investirá. Ele tem contra ele 10 anos, 15 anos de vida e de infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ele tem 10, 15, 20, 30 anos de um mau testemunho diante das pessoas, porque ele é um profissional, poderia servir a igreja com os seus dons, mas ele não serve, ele nunca serviu, ele não quer servir e não mexam com ele, porque é capaz de ele ficar irado ainda. Irmãos, o bom do tempo e da idade é que os tempos nos ajudam a ler melhor as coisas. Isaías leu. E o texto parece nos mostrar que onde realmente está o nosso coração é ali que está o tesouro, é ali que está o nosso valor. A igreja de Deus continua sendo de Deus, mas o povo, em meio às adversidades da vida, uns se voltam para ele e outros continuam com as suas cobiças. É o que o versículo 17 diz. O versículo 18 vai apontar para outra coisa. Para outra coisa. E é magnífico este versículo, porque ele além de Deus demonstrar, olha, eu estou vendo todas as coisas, ele também vê os que se arrependem. Veja o 18. Tendo visto os seus caminhos, tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. E aí o versículo 19, o versículo 18 e o 19 podem ser lidos juntos. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então o Senhor Deus diz uma coisa aqui fundamental, que é aos que choram, ou aos que dele choram. Tornarei a dar consolação aos que dos seus caminhos choram. Talvez seja daqui que uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Adversidades são para todo mundo. Dificuldades em todas as gerações. Ídolos, cobiças em todos os momentos, com quase todas as pessoas. Arrependimento, volta, culto, adoração, humilhação, contrição, temor. Não para todos. A experiência da vida vai mostrando isso. Mas alguns sim. Alguns dizem, não está certo mesmo. Eu tenho vivido mesmo para mim, eu sou o centro da minha vida, eu criei-me como um alto ídolo, eu tudo faço para mim, eu não aceito que ninguém me questione, eu já estabeleci o que eu quero, a minha relação com os outros, inclusive, é a da crítica, porque eu sei o que as pessoas estão fazendo certo, sei o que as pessoas estão fazendo errado. Problemas, dificuldades, adversidades, para todos. Arrependimento, retorno, temor, para aqueles que são do seu povo e vivem diante do Senhor por Cristo. Bom, é aqui que nós precisamos aplicar as nossas vidas, então, a paz. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Jesus Cristo é aquele que Deus enviou ao mundo para que um povo, nas suas cobiças, nas suas ganâncias, nos seus egocentrismos, nas suas práticas idólatras, se voltasse das suas práticas e dos seus caminhos. Por isso que João Batista disse, aterrai, aterrai, bendito o que vem em nome do Senhor, disseram as pessoas quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Porque Deus, na sua graça, proporcionou o benefício. Por sua bondade longânima, deu o seu Filho para que pessoas que andam nestes caminhos se arrependam. E deixa eu lhe falar numa aplicação mais profunda ainda, para que crentes que andam nos caminhos de cobiça, de sórdida ganância, de auto-idolatria, voltem. Porque Deus chama o seu povo de volta.
Deus não chama os soberbos e os perversos, como o texto diz. Deus chama o seu povo. O seu próprio povo pode idolatrar? Pode. O seu próprio povo pode deixar de adorar? Pode. O seu próprio povo pode tornar-se um valor em si e dar a si mesmo um valor além do valor que se dá a Deus? Pode, irmãos. Assim como este povo pode retornar por sua graça, se Deus tiver graça dele. E eu vou terminar aqui, porque dos perversos, o versículo 20 e 21 dizem o suficiente, não precisa nem falar nada. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Senhor, meu Deus, ou diz o meu Deus, não há paz. Olha, eu não tenho o que falar aos perversos. Eu só posso ler o que as Escrituras dizem. Essas pessoas viverão sem paz. Quem trata com os perversos é Deus. Preciso fazer uma aplicação muito objetiva e finalizo, meus irmãos. Se para os perversos juízo está escrito aqui, para o seu povo Deus julgou as suas faltas no seu Filho. Então, se nós somos o povo de Deus, nós não somos julgados e condenados porque Jesus Cristo foi julgado e condenado por nós. Por isso, como povo de Deus, nós recebemos a paz, como o texto aqui está escrito, está dizendo, né? Nós recebemos a compaixão, apesar da nossa miséria. Nós recebemos uma orientação quando nos desviamos. Recebemos uma orientação para retornar. E quem faz isso é o Espírito na nossa consciência. Eu fico um pouquinho mais aqui porque é o grande problema do texto. A cobiça gerou a ira em Deus. Ao longo da nossa caminhada cristã, a nossa cobiça não pode chegar ao nível de irar Deus, viu? Pense nisso. Pense onde nós colocamos nosso coração, pense o que nós estamos dando valor e o que é que nós estamos dando de valor a Deus, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor do povo. Pense. Veja onde eu e você estamos investindo os recursos que Ele nos deu. Então essa é uma preocupação, é uma luz amarela aqui no texto. Mas ao seu povo, Ele mantém a vida por misericórdia, apesar de viver no santo lugar, habita no coração do seu povo. Ao seu povo, Ele é longânimo e bondoso. Ao seu povo, continua o privilégio de ter um caminho aterrado, para que o seu povo vá até onde Deus está. Que o Senhor, com a sua graça, que a sua palavra e o Espírito de Deus nos falem e nos comuniquem e nos ajudem a usar bem os dias que temos recebido. Todos os seus dias são graça de Deus. Mas a palavra nos ajuda a ler melhor as circunstâncias. Adversidades, problemas, são para todo mundo. Mas retornar ao Senhor e adorá-lo, isso é privilégio do seu povo. Os perversos não são assim. E eles vão para cada vez mais longe. Você não, né? Eu e você não. Não é? Que o Senhor nos leve para mais perto dEle, com mais temor, com ações práticas que o glorifiquem. E então não precisaremos chamar igreja de minha, e não precisaremos fazer das estratégias humanas como se estivéssemos no grande empreendimento da nossa vida, os motivos principais dos nossos trabalhos. A igreja continua sendo de Deus, e o povo também. Que o adoremos com temor, que todo o povo de Deus
sempre teve dele. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Ó Deus Santo, grande e maravilhoso, Deus Santo, a Tua palavra diz que assim o Senhor é. Nós não somos santos. E essa é uma dificuldade, inclusive, Senhor, na nossa vida. Crescer em santidade e crescer no conhecimento e na graça. Mas essa é a nossa expectativa e a nossa oração. Aumenta em nós, Senhor, a fé, para que não temamos as adversidades dos nossos tempos, mas para que o reconheçamos como o nosso Deus, o Deus do seu povo. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.